Bom, pessoal, então, dando continuidade aos estudos aí, nós vamos agora abordar a relação entre pressão e volume para gases reais. Só que antes a gente vai retroceder um pouquinho e partir da lei de Boyle, que é um estudo feito para gases ideais, que na verdade o termo correto, como eu sempre ensino para os alunos, não são gases ideais que não existem, né? O que existem são gases reais com comportamento ideal. Mas a lei de Boyle, ela estuda o comportamento de gases ideais sob temperatura constante, ok? Se a temperatura se mantiver constante, qual é a lei que vai reger o estudo da lei de Boyle? É PV igual a K. E o que é importante dessa relação PV igual a K? É mostrar para vocês que a relação pressão vezes volume é uma relação inversa. Então, o que isso representa? Que o aumento de uma dos parâmetros vai fazer o outro diminuir. Bom, para mostrar essa relação, a gente vai fazer um diagrama aqui, diagrama PV, que mostra justamente a relação entre essas duas propriedades, né? Quando se faz o estudo da pressão por volume sob temperatura constante, o gráfico que se obtém, ele tem essa fisionomia aqui, ó, certo? Então, o que a gente pode observar aqui? Vamos imaginar que eu tenha uma pressão inicial P1. Nessa pressão inicial vai estar relacionado um volume V1, ok? Mas o que vai acontecer se eu aumentar a pressão de 1 para 2? Então, aqui há um aumento. Se eu aumento a pressão para uma P2, você nota que o volume ele vai sofrer uma redução. Então, isso mostra justamente o que a gente estava tentando dizer para vocês da relação inversa entre pressão e volume. Outra coisa que é importante nós destacarmos é que essas curvas aqui são chamadas de isotermas. E por que são chamadas de isotermas? Porque, na verdade, a temperatura se mantém constante. Então, vamos supor que isso aqui seja uma temperatura TA. Então, em toda a extensão dessa curva, a temperatura é a mesma, na relação pressão-volume estudada por Boyle. Bom, e o que aconteceria se eu passasse para uma temperatura B, superior a uma temperatura A? A curva, a forma da curva é a mesma, ela só vai estar mais acima aqui, ó, mas o comportamento é o mesmo. Aumento de pressão vai ocorrer numa redução de volume, só que em valores maiores, porque a temperatura é maior. E sempre que eu aumentar a temperatura, ele vai obedecer à lei de Boyle. Por quê? Porque em temperaturas elevadas, o gás comporta-se idealmente. O problema é na redução da temperatura. Na redução da temperatura, eu vou chegar a um momento em que o gás vai se comportar de maneira real. E aí você vai me perguntar, mas como é que eu vou saber qual temperatura é essa? Todos os gases têm essa temperatura e ela é chamada de temperatura crítica. E quando você atingir a temperatura crítica, o gráfico ele vai sofrer uma alteração que vai ser bastante perceptível. Mas o que a gente pode então relacionar? A gente pode relacionar que abaixo da temperatura crítica o comportamento do gás é real e acima da temperatura crítica o comportamento é ideal. Então agora a gente vai mostrar um gráfico com temperaturas abaixo da crítica para então mostrar essas diferenças, ok?